Sempre antes de ministrar a palavra, eu gosto de louvar ao Senhor, eu gosto de adorar a Ele. Então eu queria que você aí no seu lugar ficasse de pé, no nome de Jesus. A palavra de Deus diz que é no meio dos louvores que o Senhor habita. E o Senhor está aqui, Ele é real. Nós vamos cantar um louvor, um cântico agora. Mas eu gostaria muito que você se desligasse agora da sua vida, dos seus afazeres, daquilo que você está pensando para depois do culto, talvez dos seus problemas, talvez você está passando por alguma luta, você está passando por alguma adversidade, talvez você está aí no seu lugar com dor de cabeça, dor nas suas costas, mas eu queria que agora você tivesse um tempo, você e o Senhor, e você apresentasse a Ele. Então feche os teus olhos e comece a falar com o Senhor a respeito da sua vida com Ele, a respeito do que te trouxe aqui nesta manhã. O pastor Luiz acabou de falar sobre fanáticos. Só os fanáticos estão aqui. E realmente sair da cama num domingo chuvoso para estar na casa do Senhor é só para aqueles que amam a Deus, só para aqueles que buscam ao Senhor. A palavra de Deus diz que nós buscaríamos Ele pela manhã e ao longo do dia Ele nos responderia. Ele vai te responder. Eu quero que você agora louve e exalte ao Senhor aí no seu lugar. Que você fale com Ele. Esqueça quem está à sua direita, à sua esquerda. Que você se desligasse agora um pouco de quem está, do seu marido, da sua esposa. Que você colocasse seus filhos nas mãos do Senhor. Talvez isso tenha gerado uma preocupação. O Espírito de Deus está aqui. Ele é bem-vindo. Quero que você adore ao Senhor com essa música. Diga a Ele que Ele é bem-vindo na sua vida. Ele é bem-vindo neste lugar. Fala para Ele o que você precisa, o que você anseia. Faça dessa canção a tua oração nesse momento. Peça para que Ele inunde teu coração agora. Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo. Jesus, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor Jesus. Nós te adoramos, Pai, nós te exaltamos. Grande é o Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Ele é a esperança viva. É a nossa esperança. Os nossos olhos estão postos no Senhor. Você pode dizer isso? Eu provei e vi o mais doce amor. Aquele que te abraça, aquele que te carrega, aquele que cuida de ti, aquele que tira toda a vergonha, toda a acusação da sua vida. É o Espírito Santo de Deus que faz isso. É só a presença dele. É só a presença dele. Levante suas mãos e adore ao Senhor agora e diga: Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória.
coração fala: Deus, eu quero provar de Ti. Eu preciso de Ti. Eu preciso ser tocado pelo Senhor. Oh, Jesus. Vamos tomar a Tua presença. Vamos tomar a Tua vontade. Ele é bem-vindo. Tens liberdade, Senhor, no nosso meio. Enche os nossos corações, enche as nossas vidas. Transforma, Pai, a nossa mente, o nosso coração. Nenhuma condenação mais há sobre as nossas vidas quando nós estamos em Ti, Jesus. Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque nós podemos logo cedo estar na Tua casa para Te adorar, para engrandecer o Teu nome, para Te exaltar, para render louvores a Ti, para entregar as nossas vidas no Teu altar. Nós queremos Te adorar na beleza da Tua santidade. Nós queremos Te adorar não pelo que Tu tens feito em nossas vidas, mas sim pelo que Tu és. Tu és real, Tu és maravilhoso, Tu és a nossa justiça, Tu és aquele que nos justifica, Tu és o amor, Tu és a verdade, Tu és a paz, Tu és maravilhoso, Tu és o alfa, Tu és o ômega, Tu és o início e o fim. Tudo começa em Ti, tudo termina em Ti. Pai, nós queremos estar na Tua presença para Te adorar dia após dia das nossas vidas. Santo Espírito de Deus, Tu és bem-vindo no nosso meio. Tu tens liberdade para tocar nas nossas vidas. Tu tens liberdade para tocar no nosso ser. Tu tens liberdade para tocar no nosso íntimo, para transformar a nossa vida. Nós precisamos ser transformados dia após dia pela ação do Espírito Santo de Deus. Uma transformação humana não gera efeito, mas a transformação que vem do Espírito, ela gera vida. E nós queremos gerar vida. Nós queremos ter vida e vida em abundância. Nós queremos ter a Tua presença sobre as nossas vidas dia após dia, Senhor. Pai, fala conosco nesta manhã. Nós precisamos de Ti, nós precisamos ouvir a Tua voz. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece nossas dores, o Senhor conhece o nosso clamor, o Senhor conhece aquilo que tem tirado muitas vezes o nosso sono, o Senhor conhece aquilo que tem nos preocupado, mas a Tua palavra diz: lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado das nossas vidas, o Senhor tem o melhor caminho em meio à tormenta, o Senhor tem o melhor para nós, e nós queremos confiar em Ti, e nós queremos entregar a Ti todo o nosso ser, toda a nossa mente, todo o nosso coração agora, no nome de Jesus. Nós queremos ouvir a Tua voz. Pai, tem misericórdia da minha vida, perdoa os meus pecados, lava-me no sangue de Jesus, purifica minha mente, meu coração, e Pai, que tudo que é humano, que caia por terra agora, no nome de Jesus, e que só o Espírito Santo de Deus tenha liberdade, que só o Espírito Santo de Deus flua deste altar, que minha boca seja cheia do Espírito Santo de Deus. Toca nos meus lábios, toca, Pai, nas minhas mãos, toca na minha mente, Pai, que eu possa ser um canal limpo da Tua parte agora, em nome de Jesus. Pai, que nós não venhamos ter uma manhã de motivação, que nós não venhamos ter uma manhã de palestra, mas que nós venhamos ter uma manhã tocados pelo Espírito Santo de Deus, que gera transformação, que gera vida, que nós possamos sair daqui mudados, transformados, restaurados pela ação do poder do Espírito Santo de Deus. Pai, que tudo que vem do homem, toda a nossa preocupação, tudo que é humano, que saia agora em nome de Jesus. Satanás, Tu não tens liberdade no nosso meio, Tu não tens liberdade de trazer preocupações, de lançar seta nas nossas vidas agora. Nós estamos guardados, protegidos, blindados pela ação do Espírito Santo de Deus, pelo sangue de Jesus que foi vertido ali na cruz, e Ele nos protege, Ele nos limpa, Ele nos livra, e nós vamos estar com a nossa mente e o nosso coração agora cativos ao Senhor, porque nós queremos receber de Ti uma porção nesta manhã, Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos de Ti. Pai, fala conosco, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar no nome de Jesus.
Que Deus fale muito aos nossos corações nesta manhã. Que você possa sair daqui transformado em nome de Jesus. Que você não saia daqui da mesma forma como você entrou. Eu vou te falar que eu tenho muita expectativa nessa palavra dessa manhã, no que Deus tem para ministrar sobre as nossas vidas. Quando recebi o convite de estar aqui, minha cabeça começou a pensar no culto de domingo de manhã. É um culto de estudo bíblico, é um culto de estudo da palavra de Deus, é um culto onde nós trazemos uma instrução para o povo de Deus, é um culto onde nós estamos aqui logo cedo para buscar conhecimento da palavra de Deus. E eu, sempre que vou ministrar, eu sempre busco, da parte de Deus, personagens, pessoas da palavra. E eu gosto muito disso porque eu entendo que são homens e mulheres como eu e como você. São pessoas que passaram por lutas, por adversidades, por situações, talvez que você está passando, ou talvez que você possa passar. Talvez existem situações na sua vida que você vai se identificar hoje com esse personagem, e você vai entender que talvez Satanás está te acusando de algo. Talvez Satanás está te condenando em algo, mas o Senhor não te condena. O Senhor não te acusa. O Senhor, Ele te abraça, Ele te carrega. Ele é o Pai, Ele é o amor. Ele é aquele que te justifica. Ele é aquele que te guarda. Ele é aquele que quer te ver transformado. Ele quer ver que você vivendo os melhores dias da sua vida aqui na terra. Ele quer que você viva o sobrenatural dele aqui na terra. Então nós vamos falar de um personagem. E eu estava essa semana já na expectativa deste culto. E tiveram alguns rapazes lá em casa arrumando o ar-condicionado. E eu falei para eles assim, é muito interessante o trabalho de vocês. E eu falo isso para um rapaz aqui na igreja que trabalha conosco nessa área. Porque eu comecei a pensar sobre o pessoal que trabalha em refrigeração. E eles estavam lá arrumando o ar-condicionado, estava um sol, estava muito quente. E eu achei muito interessante porque eles trabalham para gerar um conforto para as pessoas. Então eles estavam arrumando o ar-condicionado de casa e eles no sol quente e eles fazendo o trabalho. No momento em que o ar-condicionado começou a funcionar, ele falou, e aí, está funcionando? Eu falei, tá. Está geladinho? Tá. Então tá bom, então agora a gente vai embora. E eu falei, cara, você trabalha para gerar o conforto, mas você acaba não desfrutando daquele conforto. Ele acaba não desfrutando do momento, do prazer, mas esse é o trabalho dele. E nós temos muitas vezes atividades que nós vamos trabalhar, nós vamos gerar conforto para os outros e nós não vamos desfrutar. Eu essa semana tive uma situação aqui na igreja e eu falei para a pessoa, por que você fez isso? Por que você tomou essa atitude? E aí ela, não pensei e tal. Eu falei, então, se você tivesse falado, eu estou aqui para pensar. Eu estou aqui para pensar em soluções, talvez, que você está fazendo outras coisas e você está preocupado com outras coisas. E eu podia me preocupar nisso por você, para te ajudar, para te auxiliar, para gerar uma solução. E eu comecei a pensar a respeito de um homem, um profeta, e eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Jonas. Eu vou te falar que eu queria ler o livro todo de Jonas. São 4 capítulos, mas nós não vamos ler o livro todo de Jonas. Não sei quantos acharam, Jonas está depois de Obadias e antes de Miqueias. Se ajudou? Próximo de Malaquias. Os profetas menores. Acharam ou tiraram Jonas da sua Bíblia? Quem tem aplicativo aí é mais fácil, né? Jonas, nós vamos ler o final da história de Jonas e depois nós vamos conversar sobre a vida de Jonas. Então, Jonas 4, capítulo 4, diz assim:
Jonas 4, versículo 1. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira a minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer que viver desse modo. O Senhor respondeu: você acha certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sombra enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta e logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta, que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele se sentisse tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer que viver desse modo, disse ele. Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa de uma planta? Jonas respondeu: sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120.000 pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Que Deus nos abençoe nessa manhã, no nome de Jesus. Nós estamos falando aqui, nós estamos lendo o final da história, final de um acontecimento da história da vida de Jonas. Quem era Jonas? Jonas é um profeta do Senhor. Jonas foi escolhido, ele era de uma linha de profetas, seu pai também era profeta, e ele foi escolhido para levar a mensagem. Ele foi escolhido para falar do amor de Deus. E eu acho interessante porque Jonas, ele era um homem de Deus. Entende isso? Ele era um homem de Deus, ele era considerado a boca de Deus para aquele momento, para aquela região, para o povo. Ele era um profeta, ele recebia a inspiração de Deus para falar com o povo. E Deus dá uma ordem a Jonas: Jonas, eu quero que você vá até Nínive. E Jonas, no capítulo 1, diz que ele prontamente se arrumou, foi para o porto e pegou um barco para o lado oposto, ele foi para Tarsis, ele fugiu. E no capítulo 1 vai dizer que ele fez isso para tentar fugir do Senhor. Não existe maneira de fugir do Senhor. Eu não sei se você está tentando fugir do Senhor. Não sei se você tem tentado se esconder do Senhor. Mas nessa manhã Deus está falando para nós que não é possível fugir do Senhor. Não é possível se esconder do Senhor. Não é possível estar oculto aos olhos do Senhor, Ele te vê. Talvez você não está fugindo, mas o seu sentimento é um sentimento de rejeição, é um sentimento de que Deus não te vê, e Deus está falando nesta manhã para você: ei, eu te vejo, eu estou de olho em você, eu te acompanho, eu conheço as suas lutas, eu conheço as tuas dores, eu conheço as questões que tem no seu coração, eu te vejo. Jonas estava tentando fugir do Senhor. E quando, não sei quantos não conhecem a história de Jonas, mas Jonas pega aquela embarcação e eles começam a navegar, e de repente aquela embarcação é tomada por uma tempestade muito forte, onde aqueles marinheiros, eles começam a tentar descobrir qual era o problema de ter aquela tempestade, qual foi a questão,
por qual razão estava tendo aquela tempestade. Eles jogam as coisas no mar, eles começam a jogar os mantimentos, aquilo que eles carregavam, para ver se a embarcação não viria a afundar, não viria a pique, né? Não viria uma desgraça maior. Mas é interessante ver que no texto vai falar que enquanto eles estão nesta luta, enquanto eles estão travando essa luta, enquanto eles estão no meio de uma tormenta, Jonas está dormindo profundamente. O homem de Deus está descansando, está dormindo, mesmo estando errado, mesmo estando em pecado, mesmo desobedecendo a Deus, ele dorme. De que maneira que ele conseguia dormir no meio de uma tormenta? Não sei quantos já passaram aí por um vendaval em sua vida. A última coisa que nós conseguimos é dormir. Você pode até tentar, você até tenta dormir, mas você não consegue, porque aquilo te preocupa. E Jonas estava dormindo, diz o texto que ele estava dormindo, e eles acordam Jonas e eles tiram sorte. Vamos tirar uma sorte aqui para os deuses, para ver o que os deuses vão falar, e quando eles tiram essa sorte, cai sobre Jonas. E aí Jonas, ele se revela. Ei, tudo isso é por minha causa, eu estou fugindo do Senhor. Tudo isso é por minha causa, eu estou tentando me esconder do Senhor. E eles falam, o que a gente faz agora? Ele falou, me joga na água. Me joga no mar que vai dar tudo certo. E aqueles marinheiros ficam preocupados em jogar Jonas no mar, porque como se joga um companheiro em mar? Né? Desde aquela época existia já essa questão, como você abandona um marinheiro em mar. Mas eles jogam, e o texto nos conta que logo em seguida o mar se acalma. Logo em seguida, após que eles tiram Jonas, o mar se acalma. E um peixe vem, engole Jonas, e ali faz tudo parte do processo do tratar de Deus na vida de Jonas. Talvez você está passando por alguma luta, alguma adversidade, e nessa manhã Deus está falando para você, joga o Jonas no mar. Tira o Jonas do seu barco. Talvez você fez uma aliança com alguém, talvez você fez uma parceria com alguém, talvez você fez uma sociedade com alguém, e você está vivendo uma turbulência e Deus está nessa manhã falando com você. É hora de você jogar o Jonas no mar. É hora de você tirar esse que está causando na sua vida. É hora de você deixar com que eu tome conta da sua embarcação. Era momento de deixar Deus tomar conta daquela embarcação, mesmo eles não acreditando no Senhor, porque Jonas estava ali. Porque Jonas estava ali para atrapalhar a navegação daquele povo. Jonas é engolido por um grande peixe, diz a palavra de Deus, e ali na barriga do peixe ele tem um arrependimento, ele faz uma oração, ele se arrepende, e a história nos conta que aquele peixe recebe a ordem de vomitar Jonas. E ele é vomitado numa praia, e ali Deus fala pela segunda vez, capítulo 3 vai falar para nós, que Deus vai a Jonas pela segunda vez e diz, Jonas, vá para Nínive. Agora, Jonas vai para Nínive. Você já parou para se perguntar qual a razão de Jonas não ter obedecido a Deus na primeira vez? Por que será que Jonas não foi obediente ao Senhor? A história vai nos contar um pouco, isso não fica muito claro, mas tudo indica que Nínive, algum momento da história, ela atacou a Israel. E quando nós falamos em ataque, naquela época, você sabe que ataque era saquear, era matar, era roubar, era destruir, era deixar as cidades em despojos, era praticamente acabar com tudo. Israel é muito interessante quando eles estão fazendo as escavações, porque eles vão escavando. E tem lugares que você anda em Israel que existe uma cidade embaixo. E aí fica lá, e eles vão por quê? Porque fazia parte da cultura. Acaba com toda essa cidade, vamos construir uma cidade por cima. Acaba com tudo aqui, nós vamos edificar uma nova cidade. Então, tudo indica que Israel já deveria ter sofrido nas mãos dos ninivitas. E Jonas tinha mágoas, Jonas tinha dores, Jonas tinha algo no seu coração que gerava um ódio, um rancor em relação aos ninivitas. E Jonas, na cabeça dele, ele seria a última pessoa
que poderia ir a Nínive e falar do amor de Deus. Existiam tantos outros profetas, mas por que será que Deus escolhe justamente a Jonas para essa missão? Talvez Deus está te escolhendo para alguma missão aí na sua vida. E você tem que falar com alguém que te machucou, com alguém que te feriu. Talvez você vai ter que enfrentar alguém que pisou em você em certo momento. E você está relutando com isso. Hoje é manhã de você liberar perdão no nome de Jesus. Hoje é uma manhã de você liberar o seu coração do rancor. Porque quando você libera, não é a outra pessoa, mas é você que é curado. É você que é liberto, é você que é transformado. Jonas vivia um rancor, uma mágoa, ao ponto dele não querer ver os ninivitas. Ele não podia ver. E aí o texto, capítulo 3, vai contar que Jonas, ele vai até Nínive, e aqui vai nos contar que era necessário percorrer Nínive por 3 dias. Era necessário 3 dias para que você percorresse aquela cidade, aquela região. Mas a palavra vai nos contar que Jonas passou uma vez só em Nínive. Ele entrou e saiu no mesmo dia. E ele fez o serviço mal e porcamente, vamos dizer assim. Ele fez o serviço pior que ele podia ter feito na vida dele. Porque ele não queria que aquele povo tivesse a chance de se arrepender. Ele queria que aquele povo morresse, ele queria que aquele povo fosse condenado, ele queria que aquele povo ardesse no fogo do inferno. Era tanto ódio que ele tinha, que ele faz o serviço mal e porcamente. Mas o que ele fez, a forma da ação do Espírito Santo de Deus, através da vida dele, gera um arrependimento, gera um momento de quebrantar naquele povo. Aquele povo que era idólatra se arrepende dos seus pecados, se arrepende dos seus maus caminhos. O texto vai nos contar que desde o mais pobre até o mais rico, eles começam a rasgar as suas vestes, eles começam a pedir perdão, eles começam a se arrepender. E o rei, quando vê tudo isso, ele sabe do que aconteceu, ele decreta jejum geral para aquela nação, um jejum de santificação, e todos começam a se arrepender dos seus maus caminhos. O texto vai nos contar que até os animais tiveram que fazer jejum. Você já pensou isso? Até os animais não podiam comer. Tal era a forma como eles se arrependeram. E isso mexe com o coração de Deus. Isso mexe com o coração do Senhor. O arrependimento mexe com o coração de Deus. Talvez você precisa, nessa manhã, se arrepender. Se arrepender, talvez, de algo que você fez. Talvez se arrepender de palavras que você falou a respeito do seu irmão. Se arrepender, talvez, de situações aí que você ocasionou para o próximo. Nessa manhã é uma manhã de libertação, é uma manhã de cura. É uma manhã de cura da nossa alma, de cura do nosso ser. É uma manhã onde nós vamos sair daqui libertos pelo poder que há no nome de Jesus. Nós acabamos de cantar que o Espírito Santo de Deus, ele é bem-vindo aqui. E ele vem para curar, para libertar, para soltar os grilhões, soltar as cadeias e fazer com que você possa viver o sobrenatural. Talvez você está patinando na sua vida, você não está conseguindo avançar, talvez você não está conseguindo ir adiante nos teus sonhos, nos teus planos. Talvez tudo está parado na sua vida e nessa manhã Deus está falando com você. Tudo está parado porque você precisa se arrepender, porque você precisa liberar perdão, porque você precisa me buscar de todo o teu coração no nome de Jesus. No capítulo 4, foi o capítulo que nós lemos, e aí eu quero me deter nesse capítulo. Nós pincelamos agora um pouco da história de Jonas, de tudo que passou. E Jonas conhecia o Senhor, Jonas conhecia Deus, Jonas tinha um relacionamento com o Senhor. E o capítulo 4 ele vai iniciar nos falando assim, que tudo isso deixou Jonas aborrecido e muito irado. Tudo isso o quê que deixou Jonas aborrecido e irado? Aí você vai para o capítulo 3, o final do capítulo 3, onde diz:
Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não destruiu como havia ameaçado. Então, Jonas ele fica aborrecido e irado porque ele viu a misericórdia do Senhor. Eu quero te dizer nessa manhã que Deus, ele é misericordioso. A palavra de Deus diz que nós só levantamos todas as manhãs porque a misericórdia do Senhor é ela que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Se Deus fosse agir na sua essência, nós já estávamos mortos. Nós já nem vivíamos, porque Ele é justo, Ele é reto, e nós somos pecadores, nós somos falhos, nós temos erros. Mas aqui a palavra de Deus diz que a misericórdia dEle é o que tarda, é o que tardou, é o que deixou e fez com que ele voltasse atrás, porque ele viu um arrependimento. Talvez nessa manhã você precisa se arrepender, para você ter a misericórdia do Senhor, para você não ter mais a ira do Senhor sobre a sua vida. Talvez você tomou alguma atitude, cara, de cabeça quente, talvez você agiu por impulso, talvez você tomou uma atitude sem consultar ao Senhor, e isso tem trazido sobre a sua vida condenação. Talvez você está tendo acusações de Satanás, talvez Satanás está usando isso para dizer que você não presta, para dizer que você não vale nada, para dizer que você é a pior pessoa. Mas eu quero te dizer nessa manhã que Deus te ama, que Ele quer só que você se arrependa, que a misericórdia dele está estendida sobre a sua vida nesta manhã, no nome de Jesus. A misericórdia do Senhor está aqui, o Deus misericordioso está aqui, o Deus que é amor, Ele está aqui, o Deus que é o perdão, Ele está aqui nesta manhã, e Ele veio para encontrar com o seu coração, no nome de Jesus. Ele veio para fazer nova todas as coisas na sua vida, Ele veio para transformar a sua mente e o seu coração nesta manhã, para que você viva o sobrenatural dEle a partir de hoje aqui na terra, no nome de Jesus. E Jonas está aborrecido, ele está irado, porque ele viu o que aconteceu com aquele povo. E Jonas, então, ele, na sua ira, no seu aborrecimento, ele fala ao Senhor: antes de eu sair de casa, foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor. Por esse motivo eu fugi para Tarsis, porque eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Jonas conhecia a essência de Deus. Sabe, imagina você poder prever o que vai acontecer amanhã. Imagina você poder prever o que vai acontecer com o seu pior inimigo. E aí você já pensa que você vai prever a morte dele. Você vai prever que ele vai se dar mal, que ele vai falir, que ele também vai ficar na pior como você. E na verdade Jonas, ele preveu a misericórdia do Senhor sobre aquela vida. Jonas estava prevendo que se ele fosse, ele sabia que Deus, ele era cheio de amor e ele era misericordioso, compassivo, um Deus cheio de amor, e que ele iria perdoar aquele povo dos seus maus caminhos. Talvez você está vivendo hoje uma luta muito grande porque você vê o seu oponente, ou você vê alguém que pisou em você, você vê alguém que te maltratou, vivendo uma vida maravilhosa, e você está vivendo lutas, e você está falando que isso não é justo, você está falando que isso não presta, e Deus quer tratar na sua vida assim como Ele queria tratar na vida de Jonas. O desejo do Senhor não é tratar com o outro, mas sim tratar conosco. Eu falo isso porque quando eu era pequeno, recentemente numa pregação eu falei isso, quando eu era pequeno, eu sempre que brigava com a minha irmã, discutia com a minha irmã e tal, eu sempre tomava umas broncas do meu pai. E eu sempre falava para ele: mas eu não fiz nada de errado, não fui eu que errei, quem errou foi ela. E ele falou assim: mas eu estou falando com você. Se Deus está mandando eu falar com você, é com você, é você que tem que ir lá pedir perdão. Mas eu não fiz nada, foi ela que começou. Ele falou: mas é com você. O meu tratar é com você, não é com ela. Ela eu trato depois. Mas hoje eu estou falando com você. E eu aprendi que muitas vezes eu posso estar certo, eu posso estar fazendo as coisas certas,
E a outra pessoa que deve me pedir perdão. É a outra pessoa que fez. Foi ela que falou. Foi ela que me acusou. Mas precisa partir de você o perdão. Precisa partir de você o arrependimento. Precisa partir de você voltar e se reconciliar. Você vai falar, pô, mas eu não fiz nada. Mas alguém tem que dar o primeiro passo. E Deus está falando hoje com você. Deus está falando com você. É você que tem que tomar atitude. É você que tem que ir lá se arrepender, pedir perdão. É você. Deus está falando com você. Se ele tivesse que falar com a outra pessoa, ele traria essa pessoa para cá. Mas ele não trouxe. Ele trouxe você. Então, desde pequeno, eu sempre escutei falar, não assista ou não escute uma palavra com guarda-chuva aberto. Tudo que pinga escorre por do lado. É para ele, nada é para mim. Nós temos que escutar a mensagem sempre do Senhor de guarda-chuva fechado, para que as gotas caiam sobre as nossas vidas e que isso gere fruto em nós. Isso gere fruto nas nossas vidas. Se Deus trouxe você nessa manhã, é porque Ele tem algo para tratar na sua vida. Não é na vida da outra pessoa. Ou talvez você está sentado desse lado e a outra pessoa está lá. Deus está tratando na vida dos dois. Amém. Mas Deus está falando com você, é singular, e Ele quer tratar na sua vida no nome de Jesus. O Deus misericordioso e compassivo, esse Deus cheio de amor que Jonas está falando aqui, Ele está aqui, Ele é real. E eu acho lindo que Jonas estava aborrecido e irado. E a ira dele era tão grande, o aborrecimento dele em relação ao seu oponente, ao povo, era tão grande, que ele deseja morrer. Nós estamos no Setembro Amarelo, intitulado como Setembro Amarelo, onde nós falamos bastante, onde a sociedade está falando muito e abordando muito esse assunto sobre suicídio, sobre depressão. E na palavra de Deus a gente encontra vários homens e mulheres de Deus que desejaram a morte, desejaram morrer, desejaram se trancar, desejaram ficar num local escuro, desejando a morte, mas Deus encontra. E Ele é a libertação. Eu não sei se você está vivendo uma crise aí na sua vida de depressão, uma crise de ansiedade, talvez um desejo da morte, mas Deus nessa manhã está falando com você, que Ele está aqui para te libertar, Ele está aqui para te curar, Ele está aqui para fazer nova todas as coisas. Ele fez isso na vida de Jonas, porque Jonas pede a morte, mas Deus, ao invés de rejeitar a Jonas, ao invés de olhar para ele e condená-lo na sua ira, condenar ele no seu aborrecimento, a condenar ele nas suas palavras, na forma, ao invés dele mandar o fogo sobre a vida de Jonas, ele simplesmente faz um diálogo com Jonas. O Senhor respondeu: você acha certo ficar tão irado assim? E a pergunta de Deus nessa manhã para nós é: você acha certo você estar desse jeito? Você acha certo você estar perdendo a sua vida? Você não está desfrutando da sua vida por causa de A, de B, por causa dos seus conceitos, por causa das suas ideias, por causa daquilo que você acha, por causa daquilo que você pensa. Você acha certo? Você acha certo você não me buscar mais, você me colocar na parede, você colocar a culpa de tudo que você está vivendo em cima de mim, sendo que eu estou aqui para te ajudar, para te amparar, para te socorrer? Essa semana eu ministrei no culto de terça e eu falei sobre o Salmo 46, e ele diz que o Senhor, que Deus, Ele é o meu exílio e aonde eu me refugio. E Ele é a força que me levanta. O salmista vem falando sobre esse local, sobre um local onde eu me abrigo. E aonde você tem buscado o seu abrigo? Nós somos uma nação hoje, uma nação de refugiados. Muitas pessoas têm vindo para a nossa nação. E eu comecei a pensar um pouco sobre essa questão de ser refugiado. Porque nós, brasileiros, nós reclamamos muitas vezes da nossa nação. E reclamamos com razão. Nós falamos sobre a segurança pública que está ruim. Nós falamos da saúde que está ruim. Nós falamos da educação que está ruim. E nós reclamamos muito da nossa nação. Mas nós somos uma nação que abriga refugiados.
Então você já parou para pensar que existem países, locais piores que o nosso? Ao ponto das pessoas virem para o nosso país e buscar no nosso país um refúgio? Então, ao invés da gente reclamar, a gente não deveria orar e agradecer a Deus pelo nosso país? A gente não deveria orar para que Deus dê inteligência, sabedoria aos nossos governantes, mas louvar a Deus porque mesmo ruim ainda existem médicos que estão ali para atender a nossa população e aqueles que estão chegando? Nós devemos mudar a nossa mente muitas vezes para parar de reclamar, mas sim para louvar e agradecer ao Senhor. Deus quer o nosso coração como um coração grato, um coração de gratidão ao Senhor. Quantas vezes nós estamos passando por adversidades e nós não conseguimos agradecer ao Senhor? Eu falo para minha esposa lá em casa, independente do que nós estamos vivendo, do momento que nós estamos passando, independente das circunstâncias que nós estamos, nós temos que agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor pela vida. Agradecer porque nós acordamos. Você sabia que hoje tiveram milhares de pessoas que não acordaram nesta manhã? Você já parou para pensar isso, que algumas pessoas nessa madrugada passaram mal e estão internadas no hospital e estão à beira da morte, e você está aqui? Você já parou para pensar que você tem as suas pernas, os seus braços? Existem pessoas que estão sendo mutiladas aí no mundo, perdendo os seus membros, e você está aqui com vigor? Você já parou para pensar que mesmo gripado, mesmo doente, mesmo enfermo, você está em pé, e muitas pessoas que estão doentes estão de cama e não podem estar na casa do Senhor? Não podem estar se movimentando? Você já pensou que existem pessoas que estão presas dentro de casa e não podem sair, e o que elas mais queriam é num dia chuvoso, estar na rua passeando, andando, e elas não podem, e você pode, e você ainda tem a chance de sair e reclamar, falando que hoje está chovendo, hoje está frio. Você já pensou que existem pessoas que estão na rua e não tem um casaco, não tem uma camiseta, não tem um calçado, e Deus tem te dado a condição? Então, nosso coração precisa ter gratidão, nosso coração precisa ter louvor, agradecer ao Senhor pelas mínimas coisas. E aqui nós vemos que Jonas, ele era um homem grato, porque vai continuar o texto dizendo que Deus mandou, Jonas sentou para ver a desgraça, ou para ver o que iria acontecer, porque ele já sabia da misericórdia do Senhor. Deus não tinha falado nada para Jonas, Deus não tinha mostrado nada que ele tinha perdoado os ninivitas, mas pela ação daquele povo de arrependimento, Jonas leu as entrelinhas e disse: Deus perdoou eles, porque eu conheço o Deus que eu sirvo, eu conheço o Deus misericordioso a quem eu sirvo, a quem eu prego, e Ele vai ter misericórdia daquele povo. Então aqui o texto vai nos contar que ele foi a leste sentar para ver o que ia acontecer, para ver se ele estava certo mesmo nas resoluções dele, ou se Deus ainda ia matar aquele povo. E Deus manda uma árvore para que gere sombra. Jonas está num local de muito sol, uma área desértica. Nós temos que muitas vezes, quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos que tentar levar a nossa mente e contextualizar com aquilo que está passando naquele momento, para que a gente possa entender as maravilhas do Senhor. Então Jonas, ele está numa área, num local deserto. Deserto significa areia, terra, pedra, e muitas vezes não tem água. O solo não tem água. Então pensa num lugar, pensa você numa área aberta, descampada. Uma área de muito sol, muito calor. A última coisa que vai ter na sua vida é uma árvore, uma sombra. É a última coisa que vai acontecer. Mas Deus manda uma árvore. Imagina, um passe de mágica, plim, começa a levantar uma árvore, e aquela árvore dá folhas maravilhosas, e gera uma sombra.
E Jonas sabia que ele deveria ser grato a Deus, e ele agradece: Deus, muito obrigado pela árvore. O versículo 6 vai dizer que ele, no final, e ele ficou muito grato pela planta. Ele fica muito grato a Deus pela planta que Deus colocou ali. Ufa, um alívio. Talvez você está precisando de um alívio, mas na verdade Deus está querendo mudar primeiro o seu coração para um coração grato. Talvez você não tenha o hábito de agradecer ao Senhor, e nessa manhã Deus está falando com você: ei, você precisa agradecer. Você precisa mudar a sua forma de ver a vida. Você precisa mudar a sua forma de pensar. Você precisa ser grato. Jonas, mesmo irado, mesmo aborrecido, ele tinha um coração grato. Mas a palavra vai nos contar que no dia seguinte, uma lagarta vem e come a parte principal, o talo da árvore, e ela instantaneamente seca. E Jonas, que já era um homem irado, aborrecido, se torna 3 vezes, 4 vezes mais pior do que ele já estava. Você já pensou que o que está ruim pode ficar pior? Na vida de Jonas foi assim: o que estava ruim ficou pior, porque aquela sombra que ele achou que ia vir para refrigerar a vida dele e ele poder ter um período de descanso, não, aquilo vai embora. E não só vai embora, mas vem um vento de leste quente sobre a vida dele. E a palavra nos conta que tudo isso foi ação do Senhor. Foi Deus quem mandou todas as coisas, porque Deus tinha algo a ensinar a Jonas. Deus tinha algo a mostrar para Jonas naquele momento. E Jonas, mais uma vez, ele deseja a morte. Mais uma vez, sentado ali, ele deseja que a vida dele se acabe. Mais uma vez, ele deseja que tudo vá embora. Melhor eu morrer do que viver dessa forma. Eu não sei se você tem passado por momentos assim na sua vida, mas Deus não é um Deus de morte, Ele é um Deus de vida. Ele não quer tirar a sua vida, Ele quer te dar vida. Ele não veio para tirar a vida, Ele veio para gerar vida. A palavra de Deus diz que Satanás ele vem para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para nos dar vida, e vida em abundância. É isso que Ele tem para você, uma vida abundante, uma vida maravilhosa. E as pessoas muitas vezes confundem uma vida abundante com uma vida sem problemas. Quando Deus nos promete uma vida abundante, Ele não está nos prometendo uma vida sem problemas. Ele não está te prometendo uma vida sem percalços, sem aflições. Muito pelo contrário, porque a palavra de Deus nos fala que Jesus disse que Ele venceu o mundo, e nós também poderíamos vencer, mas que nós teríamos o quê? Aflições. E eu entendo que aflições são lutas, adversidades, problemas, são circunstâncias da vida terrena que nós temos que enfrentar e nós temos que vencer no nome de Jesus. Deus veio para te dar vida e Ele não veio para tirar a sua vida. Jonas estava desejando a morte pela 2ª vez, mas o Deus da vida queria ensinar a Jonas, e Ele quer nos ensinar nessa manhã, dizendo que, no versículo 9, você acha certo ficar tão irado por causa da planta? E Jonas responde: sim, eu acho certo ficar irado ao ponto de querer morrer. Ele responde ao Senhor. Você já pensou num diálogo, você e o Senhor? Para pensar, tira Jonas e coloca você nesse lugar. Você teria as manhas de ter um diálogo desse com Deus? Você teria as manhas de falar da forma como Jonas falou com Deus? Só fala com Deus aquele que tem intimidade. Só conversa com Deus a esse ponto aquele que tem um relacionamento. E Deus tem falado muito com a minha vida a respeito disso, a respeito de relacionamento, a respeito de intimidade, a respeito de buscar a Ele em toda e qualquer circunstância. E eu tenho vivido isso na minha vida, e eu tenho semeado isso na vida do meu filho, na vida da minha família. E essa semana a gente teve uma experiência interessante, porque a gente estava numa programação da escola, ele estava lá numa programação da escola, e ele decidiu, e era
uma tarde das comidas saudáveis, algo assim. Eu sei que eles levaram algumas comidas para a escola. E eles reuniram as duas turmas lá da classe dele, as duas turmas da mesma idade, para se confraternizar. E aí a professora dele mandou uma mensagem para nós, dizendo que a hora que todos sentaram, o Tiago virou e falou assim: mas gente, a gente precisa orar. E a professora, ela é crente, e ela falou: sim, com certeza. E quem vai orar? Ele falou: eu vou orar. E aí um outro amigo falou: eu também vou orar, e uma outra amiga também vou orar. E os três levantaram para orar. E ela falou: ele só tomou essa atitude, ele só fez isso porque ele vê os pais dele fazendo. E é isso que eu quero te falar nessa manhã. Deus só vai fazer naqueles que estão ao seu redor, porque quando você tiver um relacionamento com Ele. Não adianta você esperar a mudança no seu pai, na sua mãe, no seu filho, enquanto você não mudar. Deus quer tratar com você, Deus quer ter um relacionamento com você. A nossa vida com Deus, ela é singular, ela é única. Eu me preocupo muito com meu filho, com a salvação dele, mas isso é um problema dele com Deus. O meu papel é instruir ele, é direcioná-lo, mas ele tem que ter o relacionamento dele com Deus, a minha esposa tem que ter o relacionamento dela com Deus, você tem que ter, meus pais têm que ter, cada um tem que ter, não é singular, a salvação ela é singular. Deus quer ter um relacionamento contigo, assim como ele tinha com Jonas, e Jonas tinha com ele, ao ponto de Jonas indagar ao Senhor, ao ponto de Jonas questionar ao Senhor, ao ponto de Jonas ter um canal aberto, ao ponto de falar: Deus sabia que o Senhor iria fazer isso. E Deus fala: ei, sim, eu ia fazer por causa disso. Eu sei quem é o Senhor. Você pode nessa manhã dizer: eu sei quem é o Senhor? Você pode dizer: eu sei que Ele vai fazer? Eu sei que Ele vai operar? Eu sei. Por quê? Por que eu sei? Porque eu creio, porque eu tenho intimidade, porque eu tenho relacionamento. Você pode dizer isso nessa manhã? Se você não pode, cara, é o momento de você construir isso com o Senhor. Não existe nenhum mal de você falar: não, eu não posso dizer isso. O que existe é você continuar na mesma. Aí existe uma grande questão, porque Deus está falando com você. Tem um ditado que a gente fala que errar é humano. Agora, permanecer no erro é burrice. Então, se Deus está falando contigo e você está identificando isso na sua vida, isso independente de tempo de igreja, de caminhada, a gente não está falando disso, eu estou falando de relacionamento com o Senhor. Não é porque você tem 50 anos aqui na igreja, ou porque você tem 3 meses aqui na igreja. Deus está falando com você: filho, eu quero ter uma intimidade com você. Eu quero ter um relacionamento com você, assim como eu tinha com Jonas. Ao ponto de Jonas me questionar das minhas atitudes, da minha essência, e eu responder a Jonas. Porque é isso que o Senhor faz, Ele não é um Deus tirano. O mundo decide, o mundo quer que nós acreditemos num Deus tirano. Então, esses dias eu estava ouvindo na rádio, e eu peguei assim, do meio para frente, eu nem sei o porquê que estava esse assunto na rádio, mas eles estavam falando com um homem que estuda o inferno, e ele estava falando sobre as características do inferno, e ele falando um monte de coisa, e eu sei que o jornalista terminou falando assim: é muito mais interessante estudar o inferno do que estudar o céu. O céu não tem nada, ficar todo mundo lá com os anjinhos, o inferno que é interessante, né? E o cara: com certeza. É isso que o mundo quer que você pense. É isso que ele quer incutir na cabeça das pessoas. Que Deus é um Deus tirano, é um Deus que está sentado no trono, é um Deus que aponta o dedo, é um Deus que te condena, é um Deus que fala que você é pecador, que você não pode, que você não faz, que você não vai. Mas na verdade o Deus que eu conheço, o Deus a quem eu sirvo, é um Deus de amor, é um Deus Pai, um Deus que me ama, é um Deus que me carrega, é um Deus que se relaciona comigo, é um Deus que diz que eu estou errado, mas na forma de amor, na forma de correção. Ele não me diz que eu estou errado na forma de uma condenação, porque a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e não existe mais condenação sobre a minha vida. Então você não peca mais? Não, eu peco, eu erro, mas quando eu peco, quando eu erro, o Espírito Santo de Deus fala comigo e fala: ei filho, você errou,
e eu tenho a chance de pedir perdão, eu tenho a chance de me reconciliar com Cristo, eu tenho a chance de me relacionar com Ele, e eu sei que o céu é maravilhoso, o céu é um lindo lugar, o céu é um lugar com ruas de ouro, o céu é um local onde eu não vou ter mais dores, o céu é onde eu não vou ter mais enfermidades, é onde eu vou ter meu corpo glorificado, é onde eu vou viver com as maravilhas do Senhor, eu vou viver com Deus do amor, o Deus da misericórdia, e é onde eu vou viver muitas vezes vendo os ninivitas e podendo conhecer um pouco mais da história deles, eu vou conhecer os profetas, eu vou conhecer os homens de Deus, eu vou conhecer aqueles que pagaram um preço, eu vou ver o meu Senhor face a face. É isso que eu desejo para a minha vida, e é isso que o Senhor está falando, ei, eu quero ter um relacionamento, lógico que você deseja o céu, você quer ir para o céu, mas o nosso relacionamento, ele começa hoje. O nosso relacionamento, a nossa intimidade começa aqui na terra com o Senhor. Não é necessário viver uma vida de miséria, uma vida de fracassos, uma vida mendigando o pão da mesa para que nós possamos chegar no céu. Deus quer fazer com que você viva uma vida de intimidade, de relacionamento, uma vida abundante, uma vida de prazeres, uma vida de alegria, e que você comece a ter esse relacionamento com Ele aqui na terra, você comece a vê-lo face a face aqui na terra. O versículo, o texto, né, a oração do Pai Nosso, ele vai trazer para nós o final dizendo que o reino dele venha, que venha o teu reino. Venha o teu reino aonde? Aqui na terra. Que venha o teu reino sobre as nossas vidas, e o reino do Senhor vir é ter um relacionamento, é ter uma intimidade, é ter uma amizade com esse Deus. O Senhor termina falando para Jonas, versículo 10, você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu, depressa acabou. Nínive, porém, tem mais de 120.000 pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar em muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Deus está falando agora conosco a respeito da ignorância. Existe um povo que é ignorante. Existe um povo que não sabe decidir entre o certo e o errado. Mas nós sabemos decidir entre o certo e o errado, porque nós conhecemos a verdade, nós temos um relacionamento com a verdade, nós construímos uma intimidade com a verdade, nós sabemos. Se nós que sabemos, nós não vamos ter misericórdia dos outros, nós não vamos ter compaixão do nosso próximo, você não vai ter compaixão daquele seu amigo do trabalho que te aluga, que pega no teu pé, que te persegue. Ele não sabe decidir entre o certo e o errado. E me entenda que não estou falando de algo terreno. Nós não estamos aqui falando entre certo e errado de algo humano, mas nós estamos falando entre certo e errado em questão da glória do Senhor, em questão da vida futura, em questão da salvação. Existem pessoas que não tiveram a oportunidade até hoje de ouvir falar do amor de Deus. Nós recebemos um navio aqui, não sei quantos estiveram ali, são homens e mulheres que decidiram entregar as suas vidas para um momento de missões, de falar da palavra de Deus às nações, e o foco deles é a igreja perseguida, é as regiões onde não existem, onde a palavra do Senhor ainda não chegou. O foco deles é chegar naqueles locais onde a mensagem ainda não foi alcançada. E a palavra de Deus diz que só depois que todos escutarem, ouvir, é que virá o fim. Talvez nós estamos falando não de um povo tão distante, mas nós estamos falando talvez do seu vizinho, que te aluga, que pega no teu pé. Talvez nós estamos falando aí do motorista de táxi ou de Uber, de algum aplicativo que você conhece e que fica te alugando e fica te questionando. E Deus está falando para você, ei, tenha misericórdia dele. Tenha misericórdia do seu próximo. Tenha compaixão. Assim como você tem misericórdia e compaixão das coisas, como você teve misericórdia e compaixão de uma planta, Jonas, tenha misericórdia de Nínive, que existem 120.000 pessoas
que não me conhecem, mas que decidiram se arrepender dos seus maus caminhos. Eu não vou ter misericórdia? Nessa manhã, Deus quer tratar os nossos corações para que nós possamos ser mais misericordiosos, para que nós possamos ter mais compaixão com o nosso próximo, para que nós possamos ser mais agradecidos em meio à turbulência, em meio às adversidades da vida. Sabe, nós vivemos um momento na nossa sociedade, um momento do país, do mundo, onde os acontecimentos interferem. Então é um acontecimento na Arábia Saudita que mexe com o mundo inteiro e que vem atingir o nosso país. E talvez isso sofra um abalo na sua vida. Mas você vê uma violência aí no Rio de Janeiro. Ontem, não sei quantos viram um avô falando a respeito de uma neta que morreu no Rio de Janeiro. E aquilo foi de cortar o coração, ver aquele homem desesperado falando. Eu não estou na pele daquele homem. Mas o que Deus está falando é que, independente da maior desgraça que tenha na sua vida, você tem que ter misericórdia e amor pelo seu próximo. Aquele que entregou o seu próprio filho teve misericórdia de nós. Ele entregou o seu filho para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Você já parou para pensar que Jesus morreu na cruz para que você pudesse ter vida? Ele só fez isso para que você pudesse ter a salvação, para que eu pudesse ter a salvação, para que nós pudéssemos estar aqui na casa do Senhor. Tudo isso foi porque Deus entregou o seu próprio Filho para morrer na cruz. E esse próprio Deus que entregou o seu Filho é o Deus que quer ter um relacionamento e intimidade com você. É o mesmo Deus que te criou e que te formou no ventre da tua mãe. É o mesmo Deus que sonhou com você e que te planejou. É o mesmo Deus que quer fazer você viver uma vida de sobrenaturais aqui na terra. É o mesmo Deus que sonha com você, que planeja com você, que sabe os planos que tem a respeito do teu coração. Talvez você está vivendo um momento onde você não está vivendo nada do que você planejou, do que você sonhou. Talvez você está vivendo um momento de luta, de adversidade. Talvez você sonhou que você ia chegar numa certa idade, você ia viver um momento de paz, e na verdade você já passou dessa idade e você não está vivendo o seu momento de paz. Mas nessa manhã Deus está falando: ei, eu sonhei com você. Eu não quero a sua morte, eu quero a sua vida. Eu não quero o seu ser, eu quero o teu coração, eu quero a fonte da tua vida, e eu quero fazer você viver o sobrenatural aqui na terra, no nome de Jesus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos no nome de Jesus. Nessa manhã a gente falou sobre Jonas. E a gente traçou várias particularidades, várias características de Jonas, características boas e características ruins. O mesmo homem que tinha intimidade e um relacionamento com Deus era o mesmo homem que estava irado e amargurado. Eu não sei se você entrou nessa manhã com seu coração com ira, com mágoa. E essa ira e essa mágoa tem gerado uma condenação sobre a sua vida. Da forma que você acha ou você pensa que Deus não te ama mais, que Deus não gosta mais de você, que não existe mais saída para a sua vida, que você vem na casa do Senhor simplesmente por vir, mas tudo continua igual. Mas nessa manhã você ouviu falar de um homem que conhecia o coração de Deus. Um homem que conhecia a essência do Pai, mas mesmo assim ele se irou, ele teve raiva, mesmo assim ele desejou a morte. Mas nessa manhã Deus está falando com você, e é o momento de nós nos encontrarmos. É o momento de intimidade nossa. É o momento de nós renovarmos as nossas forças. É o momento de você liberar perdão. É o momento de você ser transformado pela minha ação, pela ação do Espírito Santo de Deus. Eu quero tirar do seu coração toda angústia. Eu quero tirar do seu coração toda a mágoa nessa manhã. Eu quero tirar do seu coração todo o desejo da morte. Eu não te criei para isso, eu não te formei para isso.
Eu não te salvei para isso. Eu não enviei meu filho para morrer na cruz, para que você viva uma vida dessa maneira. Deus quer ter relacionamento contigo. E se alguém no nosso meio que entrou com esse espírito de raiva, de rancor, se você entrou com essa mágoa, se Deus falou com você e nessa manhã você quer entregar isso no altar do Senhor, você quer entregar para Ele, talvez o teu irmão, a tua irmã, quer entregar para Ele o teu amigo, o teu parceiro, quer entregar seus pais, talvez seus pais te feriram muito e você não consegue liberar perdão para os seus pais, mas nessa manhã Deus está falando sobre você liberar perdão, sobre você transformar a sua mente, sobre você, é com você. Não é com seu pai, não é com a sua mãe, não é com o seu vizinho, é com você. Se Deus falou ao seu coração, fique de pé, eu quero orar com você no nome de Jesus. Se você tem algo a entregar ao Senhor, fala com Ele agora. Fique de pé, mas falando com Ele. Deus, é essa situação que eu quero deixar no teu altar. Eu quero liberar perdão para tal pessoa. Eu quero liberar perdão para tal situação. Deus, eu vi tal coisa e isso me deixou irado, isso me deixou com raiva. A palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequeis. Você deixou a ira tomar conta de uma tal forma que você está pecando, e nessa manhã você quer pedir perdão ao Senhor. Vai falando com o Senhor. É o momento seu com Deus agora, em nome de Jesus. É o momento de intimidade agora teu com o Pai. Só você sabe o que Deus falou com você. O nosso pedido antes da palavra foi que Ele falasse conosco, que o nosso coração estivesse ligado com o dele, que Ele transmitisse a mensagem dele para nós, que Ele ministrasse no nosso coração. Só você sabe o que Deus falou com você. Então, eu quero que você fale com Deus agora, que você feche os teus olhos, que você fale com Ele a respeito do que Ele ministrou no seu coração. Que você fale com Ele a respeito do que Ele está te incomodando aí. Se você quer chorar, você tem que chorar, porque você está na presença do Senhor, você fica à vontade. Se você quiser erguer suas mãos, se você quiser abrir os seus lábios, agora é um momento de intimidade seu com Deus. Isso não compete a mim, não compete aos pastores, não compete a ninguém. Compete a você e Deus. Pai, é no nome de Jesus. No nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Nessa manhã nós ouvimos falar deste homem, Jonas. Um homem segundo o teu coração, mas um homem humano como nós, que deixou a raiva, o rancor, a ira entrar no seu coração ao ponto dele desejar a morte. E o Senhor falou conosco que esse não é o teu desejo para as nossas vidas. E nós queremos aqui pedir perdão, Pai, dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas iras. Mas nós também queremos liberar perdão. Liberar perdão para aqueles que nos feriram, para aqueles que nos machucaram. Nós queremos liberar perdão para aqueles que falaram mal de nós. Nós queremos liberar perdão, porque o Senhor falou conosco sobre liberar o perdão. E nós queremos, Pai, cumprir isso nas nossas vidas. Nós queremos transformar a nossa mente agora, para que nós possamos experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Nós não queremos mais andar segundo os nossos conceitos, segundo a nossa mente, segundo aquilo que nós cremos, mas nós queremos andar agora de vitória em vitória, de vida em vida, de milagres em milagres, porque nós queremos viver o sobrenatural do Senhor aqui na terra, no nome de Jesus. Pai, esse é o teu povo. Cada um está de pé apresentando as suas questões no teu altar. Pai, enxuga do rosto toda lágrima. Recebe, Pai, cada oração, cada clamor. Pai, escuta cada um que está falando contigo a respeito do que o Senhor ministrou nos corações. Só o Senhor tem poder para transformar e fazer nova todas as coisas. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém?